Hoje eu quero falar sobre o que eu estou fazendo na minha rotina para poder conseguir incluir as minhas novas atividades. Então a primeira coisa e mais importante que eu poderia fazer é refletir sobre. Então, como que está a minha dinâmica hoje? Com a casa, com o trabalho, com a academia, social. Tive que olhar para cada uma dessas áreas para ver onde tinha perda de tempo. Como que eu poderia otimizar isso para poder incluir as minhas novas atividades e tirar atividades que não fazem sentido para poder incluir aquelas que hoje, para mim, fazem muito mais sentido. Então, o que eu busquei, e claro que focando no fator principal, que é tempo. E a partir disso, enxerguei algumas coisas óbvias que me faziam perder tempo. Por exemplo, as poucas vezes que eu entrava no Instagram, não era para consumir algo que me ajudasse na minha nova vida, na minha nova rotina. Eu sempre acabava olhando o que o outro estava fazendo, ou seja, a vida do outro. Então eu me questiono, qual é a intenção? Por que eu estou olhando tanto para a vida do outro? O que eu ganho com isso no final? Tenho alguns amigos que ficam mandando aqueles trocentos vídeos de piada e que eu já nem olho mais, porque acho que deve ter mais de 10 vídeos lá que eles me mandam por dia e eu não quero perder tempo com isso. Assim como o meu objetivo no Instagram não é mais ficar vendo o que o outro consegue fazer e eu não. A minha ideia lá é ser útil, é ser eu, e eu mal posto lá, e por um motivo que é bem falado aqui em vários vídeos que eu já vi no YouTube. Existem aquelas pessoas que elas te adicionam, não sei porquê, não curtem nada seu, mas tudo que você coloca, elas estão lá olhando, sem interagir, mas estão lá. Por quê? Não sei também, hoje não quero saber o que ninguém está fazendo, porque quanto mais eu olho para o outro, mais de lado eu deixo a minha vida. E no final ainda sai com aquele sentimento de que minha vida tá ruim. E na verdade não tá, porque nas redes sociais ninguém é 100% sincero ali. Cada um tá mostrando a fatia do bolo que agrada a si e aos outros. Então por que perder tempo com isso? Claro, não são todos os perfis, mas os perfis que buscam ser útil são poucos. Então eu eliminei isso da minha vida. Outro ponto é não andar com pessoas que tentam mudar quem eu sou. Todo mundo tem uma parte legal e uma parte chata. Ninguém é 100% maravilha. Todo mundo tem defeito. Assim como também todo mundo tem qualidades. E eu tinha pessoas na minha vida que todas as vezes que eu tentava fazer algo que saía do habitual que eles conheciam, eles não pensavam duas vezes para me julgar, para criticar o que eu estava fazendo, faziam me sentir mal. E eu levava na esportiva, mas aí eu vi que quanto mais eu levava na esportiva, mais essas pessoas tentavam achar algo para me cutucar, para me desanimar. Então eu me questionei, por que eu quero essas pessoas na minha vida? O que elas significam para mim? Qual a importância delas na minha vida? Se elas não torcem por mim? Por que eu tô andando com elas ainda? Eliminei. Isso eu tô fazendo desde 2023, inclusive. Tem muita gente que me vê hoje e fala, você sumiu, o que tá acontecendo? Eu não falo que tô... Sempre falo que estou envolvida nos meus projetos, mas é porque de fato essas pessoas elas não fazem sentido mais para mim. Chegar para elas e falar essas coisas, elas não vão enxergar. E eu também não tô afim de me justificar. Eu enxerguei que não faz sentido, então eu prefiro realmente cortar. E começar a andar com pessoas que estão no mesmo objetivo que eu. Até porque elas eram pessoas que aos finais de semana elas tinham aquela obrigatoriedade de querer sair, de querer comer fora. E eu não estou nessa vibe. Hoje a minha vibe é tentar construir a minha empresa, fazer a minha transição de carreira. E qual é o tempo que eu tenho livre para isso? Geralmente os finais de semana. E aí nos finais de semana eu estava fazendo coisas que às vezes eu nem queria fazer. Eu preferia abrir mão. Também vi que era muito importante aceitar a minha idade, meu momento atual, minhas qualidades e defeitos. A questão da idade é porque eu passei muito tempo da minha vida olhando para ela. Então, desde os 27, 28 anos, eu já dizia que eu era velha, que a idade estava passando, que eu estava chegando nos 30. E nisso os 30 chegou, já estou com 39, ou seja, já está chegando os 40 e eu nada fiz. Ou seja, não adianta eu olhar para algo que eu não tenho controle.
que é a minha idade. A idade vai passar. Você pode ter hoje 15, 10, mas amanhã você vai ter 40, 50, 70. Ou seja, não é um fator que eu controlo. O que eu controlo? Aquilo que eu faço com a idade que eu tenho. Então, esse ano, eu basicamente comecei a olhar para isso. O que eu quero da minha vida agora em diante? Vai adiantar eu continuar olhando para minha idade? Eu sei que para a sociedade eu estou velha demais para ter filhos e casar. Existe um padrão que aos 30 você já tem que estar com o emprego certo, com a sua família construída, com seus filhos. E aí parece que quando você não entra nesse padrão, é como se a vida não tivesse mais sentido. Tipo, você vai fazer o que da vida se você não construiu sua família, não teve seus filhos? É como se você realmente fosse excluído por não seguir o padrão. Mas tá, 39 anos, não sou casada, não tenho filho. O que eu posso fazer então? Será que a vida realmente só se resume a isso? Será que ser mãe e pai é para todo mundo? Será que casar é para todo mundo? Então o que eu posso fazer com a idade que eu tenho, já que segundo a sociedade eu não posso mais ter filhos e casar? Parei de focar na idade e comecei a focar no que eu quero para minha vida de agora em diante, já que eu não segui esse padrão. O meu momento atual é de ficar em casa para fazer a minha empresa dar certo e para fazer a minha transição de carreira. Então, quando eu olhava a vida dos meus amigos e via eles saindo, viajando, fazendo coisas que eu queria fazer, como congressos de dança, ou indo conhecer outros estados, outros países, eu me sentia mal, porque eu gostaria de estar fazendo aquilo, mas eu estava fazendo outra coisa. Porém, o que eu estou fazendo, no amanhã, me permitirá fazer isso quantas vezes eu quiser e no momento que eu quiser. Só que o meu momento atual é esse, é de focar no que eu quero na minha vida. Então, para que ficar comparando a minha situação atual com a do outro? Para quê? Eu toparia viajar endividada? Não. Eu não quero mais isso para mim. Já fiz muito, hoje eu não quero mais, porque eu tive a experiência de viajar 7 dias pro Nordeste com tudo pago. Cheguei lá, inclusive os passeios já estavam pagos, comi o que eu queria e isso para mim foi maravilhoso. E é o que eu quero para mim. Ir viajar, sem ficar me preocupando com fatura de cartão, com ter que economizar aqui e ali. E se hoje eu não consigo fazer isso, eu não tenho que me sentir mal. Então o meu momento atual é de construção da minha vida. Talvez isso demore meses, talvez isso demore anos, eu não sei, mas eu sei que cada passo que eu dou por dia eu já estou vendo uma diferença. Então é aí que eu tenho que continuar mexendo, é aí que eu tenho que continuar focando. E uma coisa que eu também aderi é todos os dias fazer algo que me leve ao meu objetivo, mesmo que seja 15 minutos, 20 minutos. Às vezes a gente fala que não tem tempo porque a gente imagina que quando eu for demitido e tiver mais horas para fazer isso, eu vou conseguir focar, e não vai. Não vai, porque eu já trabalhei numa empresa no qual não tinha serviço, eu continuava sendo paga, não fui demitida, ou seja, tinha o dia livre por dias para fazer o que eu queria e eu não conseguia fazer, porque eu sentia culpa por uma empresa estar me pagando e eu estar fazendo outra coisa que era do meu interesse próprio. Então, assim, me faltou tempo? Não, sobrou. Então a questão não era tempo e não é tempo. É você realmente querer fazer aquilo, é você se dedicar àquilo, é você enxergar o porquê que você está fazendo aquilo e se comprometer. Então, esses 15 minutinhos, 20 minutinhos que eu utilizo para fazer qualquer coisa relacionada à minha nova vida é pouco, mas eu vejo uma diferença absurda. Claro que no final de semana eu me dedico muito mais, tenho mais tempo e consigo acelerar, mas todos os dias eu me comprometi a fazer pelo menos 15 minutos de algo que vai me levar ao encontro do que eu quero para o meu futuro. Outra coisa que eu faço é assistir vídeo de pessoas que estão nesse mesmo movimento que eu, então eu vejo o que elas passaram, as dicas que elas estão dando, filtro e pego aquilo que para mim faz sentido hoje, porque nem tudo faz sentido. Então eu consulto essas pessoas. Não consulto quem não está passando por isso, porque os conselhos seriam diferentes. Seriam conselhos que provavelmente iriam me paralisar ou falar que eu sou doida. Mas eu tô no momento de ser doida, então tenho que procurar um outro doido que fez isso para me orientar. Claro, gente, eu não escuto tudo o que dizem e faço a risca. Eu penso realmente no que foi dito, no que a pessoa passou, porque somos todos iguais na questão humana. Mas a nossa vida teve histórias diferentes. Cada um aprendeu a lidar com essas histórias de uma forma diferente. Então eu preciso levar em consideração isso também. Por isso que eu filtro tudo que eu escuto. Eu filtro os conselhos que me dão. Vejo o que para mim faz sentido aplicar ou não. Não abraço tudo que me falam. Hoje também estou buscando cumprir mais com as promessas que eu faço comigo. Então, por exemplo, eu me comprometi a fazer todos os dias 15 minutinhos que for de algo que vai me levar ao encontro das coisas que eu quero. Se eu não fiz, eu me questiono por que eu não fiz. O que me impediu de fazer? Se de repente foi porque no meu trabalho eu tive que ficar até mais tarde, cheguei tarde, não deu tempo, ok. Mas se o que me impediu
foi algo que não é nem importante nem urgente, uma rede social, jogar conversa fora, enfim, qualquer coisa que só me afasta dos meus objetivos, aí eu tenho que pensar por que eu me deixei levar por isso. E assim, a minha cobrança, ela não é acirrada, é uma reflexão mesmo, porque a mudança de vida, qualquer uma que a gente pretenda fazer, ela precisa vir sempre com consciência do porquê que eu quero mudar e por que eu não consegui ainda. Sempre trazer consciência. Quanto mais consciência a gente tem sobre as coisas que a gente está fazendo, melhor fica a nossa vida, mais rápido a gente consegue realizar as coisas que a gente está buscando. Então, por isso eu me cobro hoje, mas não com severidade. É uma cobrança reflexiva, vamos assim dizer. Eu realmente olho para a realidade e vejo o que me atrapalhou. E desde quando eu vim morar sozinha, uma das coisas que eu busco é ter uma vida organizada. Então eu comecei isso com a questão da alimentação. Na casa dos meus pais era bem difícil fazer dieta, mas aqui eu lembro que um compromisso que eu fiz comigo foi de comer saudável o máximo que eu conseguir. E eu mantenho até hoje. Hoje eu faço as marmitas do mês, o que me ajuda a economizar tempo, porque eu perco um final de semana fazendo e o resto do mês eu não cozinho mais. A não ser quando eu quero comer algo diferente aos finais de semana, o que é bem raro. Não tenho esse apego à comida, de ter que comer no restaurante X uma coisa Y. Às vezes me bate uma vontade de comer algo diferente, mas assim, é muito raro. Muito raro mesmo. iFood no ano, sei lá, o ano passado eu utilizei uma vez, nesse ano duas. Pedi pro meu pai uma marmita, foi a segunda vez. Mas eu não faço questão nenhuma de iFood. Então, na maioria das vezes, eu estou comendo as minhas marmitas. Abro exceções, mas é muito raro. E eu me sinto bem, assim. Na minha casa também eu busco manter as coisas no lugar, porque no começo eu deixava tudo jogado e quando eu ia limpar a casa, eu demorava muito. Porque primeiro eu tinha que guardar as coisas para depois começar a faxinar. Hoje, todo dia quando eu chego eu organizo um pouco, então quando eu vou fazer a faxina mais pesada, eu não tenho mais o que guardar. E sim só subir móveis, limpar móveis, o que poupou muito meu tempo. Antes eu demorava o dia inteiro, hoje eu levo 2 a 3 horas para limpar a casa. Já fui uma pessoa muito desorganizada, daquela que você abre o guarda-roupa e a roupa cai em cima de você. Hoje tenho as roupas que mais uso, não tenho aquele monte de roupa que eu já tive no passado, todas dobradas, cada uma nas suas gavetas e nos seus cabides, o que para mim sinceramente traz uma paz, porque eu consigo ver o que eu preciso de forma mais rápida, mais clara. O único cômodo hoje que ainda não tá do jeito que eu quero, tem um pouco de bagunça, é o meu ateliê, que inclusive é aqui onde eu estou gravando. Porque como eu já tentei fazer muitas coisas, eu tenho diversos materiais, e agora eu preciso começar a eliminá-los para ter somente aquele material que eu irei utilizar hoje. Mas isso é um trabalho um pouco demorado, mas dá para melhorar o que tá hoje. Aos finais de semana eu faço caminhadas, sem ficar ouvindo música, sem ficar olhando o celular. Então às vezes eu vou no Parque Vila Lobos e ando, faço os meus 10 mil passos de manhã, prestando atenção nas pessoas, no que está acontecendo ao meu redor, ficando realmente presente. Uma das coisas que eu estou pensando em fazer agora é, depois que eu sair dessa caminhada, escolher uma padaria para tomar café, porque, como eu falei, eu não tenho o costume de comer fora, e esses dias me veio a ideia de por que não tomar um café fora. Nunca tomei café fora, a não ser quando eu tô viajando. Porque geralmente eu vou pro parque, quando eu volto eu tomo café aqui. E aí me veio da última vez que eu fui esse pensamento do por que não. É um hábito que estou pensando em adquirir. Uma outra coisa que estou fazendo é me arrumando com mais calma, porque eu me lembro que quando eu comecei esse movimento de tração na empresa, eu ficava vendo aqueles vídeos de marketing digital que te apressavam e falavam que estava perdendo tempo, que se você não está ganhando dinheiro ainda, você deve estar fazendo algo de errado, você tem algum problema, e aquilo me consumiu tanto que eu lembro que eu passava creme no corpo, e minha cabeça ficava falando que eu tava perdendo tempo, que aqueles 10 minutos que eu tava ali passando creme eu poderia fazer algo de útil, só que quando eu tinha tempo eu não fazia nada, ou seja, mentalmente era uma bagunça. Então eu parei de ficar ouvindo essas pessoas, eu percebi na minha vida, pelo menos as coisas começaram a acontecer quando eu comecei a ter calma, quando eu comecei a parar para respirar, parar para olhar as coisas, e não quando eu tava com pressa, atropelando tudo. Então hoje eu realmente passo meu creme com calma, me arrumo com calma, isso mudou muito a minha vida, inclusive eu consigo até enxergar as coisas com mais clareza depois que eu incluí a calma nas minhas atividades. Me lembrou agora até uma frase bíblica, que Jesus fala, aquilo que tem lhe será acrescentado, o que não tem, e até o que não tem será retirado, algo assim. Isso não tem a ver somente com os bens, mas com tudo da nossa vida. Então eu era uma pessoa que achava que não tinha tempo para nada, e o que acontecia é que esse tempo que eu tinha escapava das minhas mãos, porque quando eu tinha tempo nada fazia, e quando eu não tinha tempo eu também nada fazia, só ficava
agitada. Então, pra que essa preocupação exagerada? E aí eu comecei a cortar, inclusive, esses marqueteiros. Me arrumar com calma é uma forma de confiar na vida, de que se de fato eu estou atrasada, que ela me mostre. Às vezes a gente quer resolver tudo e a gente não dá uma chance pra vida nos ajudar, porque nem tudo está nas nossas mãos. E por último, e não menos importante, eu dou ou jogo fora aquilo que não serve, aquilo que está rasgado, quebrado, por uma questão mesmo de espaços. Por que eu estou com aquele item quebrado? Por que eu estou com aquele item rasgado? Eu teria coragem de usar na frente do outro? Não. Então por que ele está ali? Ah, mas é porque eu não queria jogar fora, queria usar para fazer reciclagem. Já fui atrás pesquisar? Não. Então joga fora. Porque a gente começa a criar desculpa e aí dentro de casa fica aquele monte de coisa que a gente não usa, só ocupando espaço e nos irritando, porque fica feio. Você não tem coragem de expor porque tá quebrado, não tem coragem de usar porque tá rasgado, então pra que manter em casa? Comecei a jogar fora. E é isso que estou fazendo hoje em dia para incluir essa minha nova rotina de gravar vídeos e de construir a minha empresa, que não é algo fácil. Uma hora eu vou falar sobre a questão do empreendedorismo. E você, percebeu algum desses itens na sua vida que tá te atrapalhando aí atrás do que você quer? Comenta aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!